mas nunca se firmou, nunca teve 100% da recepção do torcedor do Corinthians, né? O Camacho é um desses jogadores que sai para aliviar a folha de pagamento do Corinthians, que ainda é muito alta, né? A gente vai mostrar a arte aí daqui a pouquinho. Vários jogadores deixaram o Corinthians, alguns por empréstimo, como Everaldo, Michel Macedo, Jonathan Cafu, o goleiro Walter, o volante Ederson, o atacante Matheus Davó. E tivemos outros jogadores que deixaram o Corinthians com contrato rescindido, como o Casares, que foi para o Fluminense, o Marlon, que foi para o Cuiabá, e agora o Camacho, que deixa o Corinthians para jogar no Santos, um rival, rescindiu o contrato para jogar por um rival. O cálculo do Corinthians é que até o fim desse mês, quando ainda vão sair o Ramiro, emprestado para o futebol dos Emirados Árabes, o Gemerson e o Otero em fim de contrato, é que o Corinthians economize aí por volta de 2,5 milhões nessa folha salarial, e aí esse dinheiro seria utilizado para a contratação de alguns reforços pontuais para a disputa do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de passar aqui a bola para os meninos, eu queria também que a gente falasse com você, Marcelo, antes, do Silvinho, né? O Silvinho está no início de trabalho, a gente até listou aqui os resultados do Silvinho, os jogos em que ele esteve já à frente do Corinthians. Então, olhando aqui o resultado, Corinthians Atlético Goianiense, 1-0 para o Atlético Goianiense. Depois 2-0 para o Atlético Goianiense. América e Corinthians, 1-0 Corinthians. Atlético Goianiense e Corinthians, 0-0. Palmeiras e Corinthians, 1-1. São resultados que deixam o torcedor com o pé totalmente atrás e ainda deixa a desejar bastante, Rafa. É um recomeço eterno, né? Quando a gente trata do que são esses últimos tempos do Corinthians, a gente está vendo esses jogos que você listou, Karine, eu acho que passa muito por esses mandos e desmandos, né? O Corinthians é um balcão de negócios, acima de tudo. E com pouquíssima estabilidade nas decisões, né? Continuidade nas decisões. O que foi a tentativa de mudança com o Thiago Nunes ali atrás, né? No princípio da última temporada, explica muito do que é o momento difícil que o Corinthians tem hoje. Porque não é um clube barato. Não é um elenco que tem uma folha tão baixa assim, por mais que a gente esteja falando de 2,5 milhões agora de queda, né, com todos esses jogadores dentro do pacote de saídas, mas ainda assim é um elenco caro para o que existe em termos de qualidade, para a profundidade dele, opções que se dá para o treinador, porque a gente vai mostrar Campinho, fatalmente, e vai ter o Luan espetado como 9 de movimentação. Vai mostrar Campinho e só tem um mosquito de jogador de velocidade pelo lado do campo. Do outro lado é o Vital. É uma escolha? Você pode jogar com o meia partindo da ponta? Claro que sim. Mas ano passado ficou claro como faltavam opções viáveis de velocidade no elenco do Corinthians. No Corinthians não é para faltar. É o Jonathan Cafu chegar e mal pisar em campo e ser transferido. Cara, isso não é futebol, entendeu? Não é o jeito de planejar e executar num departamento de futebol. E o Corinthians tem erros absurdos de 2020, estourando dentro da temporada 2021. Administrar isso é muito difícil. E o resultado a gente tem visto, né? Acho até que foi competitivo no Clássico, no segundo jogo contra o Atlético, mas para transformar essa questão de ser competitivo numa equipe que produz ofensivamente, que resolve os jogos, que sai com as vitórias, é um passo longo. Pode segurar. Pode segurar. Perdão. Eu peguei aqui os cartões, porque, né, tu tá tão afiado, você voltou tão afiado das férias, que eu quase dei um amarelo aqui, porque ele tá falando de mas não deixa pros colegas falar aqui o tempo também, uai. Tô brincando contigo, Rafa. Mas, Ricardinho e Marcelo, vou passar primeiro pro Marcelo, só para ele dar também informações desses bastidores com o Silvinho, para depois escutar o Ricardinho sobre essas negociações, sobre esse time de emprestados, os jogadores que deixaram o Corinthians, o quanto isso pesa, e também sobre essa realidade que o Silvinho está enfrentando nesse início de trabalho. Marcelo. O recorte ainda é muito curto do Silvinho, né? São cerca de 20 dias aí. Ele tem transformado esse time numa equipe um pouco mais segura, né? Ele começou a mexer ali por trás, está fazendo um time com 3 volantes, Cantilho, Rony e Gabriel. É um time que voltou a atuar em linha de 4. Tem tomado menos gols, né? Nesses últimos 3 jogos só tomou aquele gol do Palmeiras no 3º minuto de jogo e depois teve poder de reação para empatar o Clássico fora de casa. E a diretoria sabe que é um desafio mesmo, é um ano bem difícil para o Corinthians. O Renato Gaúcho não quis, o Diego Aguirre não quis, o Silvinho pegou e a diretoria sabe que o elenco, embora seja caro, é um elenco que não dá tantas opções para ele mudar jogo.
A gente tem visto, por exemplo, o Gustavo Mosquito é titular, o Léo Natel entra em todos os jogos, mesmo não jogando bem, ele tem entrado em todos os jogos, porque é a única opção de ataque que hoje o Silvinho considera para tentar mudar o jogo. Ricardinho, como a gente já falou anteriormente, mas só repassando aqui, sob o comando do Silvinho, de 5 jogos que a gente listou, tem apenas uma vitória contra o América Mineiro. Queria que você também falasse sobre esse início de trabalho e sobre as negociações que mostramos anteriormente. Karine, o Corinthians que a gente vê jogar hoje é muito parecido com o Corinthians que a gente viu jogar no início do ano passado, por exemplo. Os problemas são os mesmos. A falta de opções ofensivas, de lado de campo, na frente, atacante, centroavante. Tinha muitos meias, mas os meias, no caso do Casares, Otero e o Luan, que está lá ainda, são jogadores que não têm uma regularidade de atuação. Alguns já saíram, no caso do Casares, o Otero está para sair. O Luan não tem uma regularidade de atuação, fez alguns poucos bons jogos. Então, essa questão afeta o resultado do time do Corinthians. Por isso que já teve o Thiago, já teve o Mancini e agora o Silvinho. O que o Silvinho nesses jogos, apesar dos resultados não serem os grandes resultados, mas qual é a ação que ele faz? E aí eu vejo muito positiva. Ele está procurando, primeiro, organizar a parte defensiva, porque ele já percebeu que ofensivamente ele não tem um poderio para conseguir os resultados na maioria dos jogos. Então, ele precisa ter essa consistência defensiva. Por isso que o time, contra o Palmeiras, foi mais competitivo, contra o Atlético Goianiense, brigou, lutou, marcou, porque ele está tentando organizar lá atrás para não ter o prejuízo que ele teve contra o Atlético, por exemplo, na Copa do Brasil, Goianiense, que ele tomou 2 gols logo de cara e perdeu a chance de se classificar. Se o Corinthians não contratar jogadores e der opções ofensivas, terão esses resultados durante as competições. Compete, empata, consegue um resultadozinho em determinados jogos, mas não vai conseguir uma regularidade, se não oferecer opções ofensivas ao Silvinho. Marcelo, agora chegou a hora do campinho. Como chega esse Corinthians, então, para o duelo contra o Coritiba? É isso aí, o Corinthians que vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Nos últimos 3 jogos o Corinthians não ganhou, inclusive empatou 2 e perdeu um 2-0 dentro da Neoquímica Arena. Então o Corinthians vai com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos ou Lucas Piton. Tem uma questão aí que o Silvinho pode fazer uma mudança na lateral esquerda. Aí aquele meio com Gabriel, Cantilho e Rony. O Cantilho tem sido um primeiro volante nessa linha, até interessante a movimentação dele. E aí aberto pelo lado direito, Gustavo Mosquito, Matheus Vital pela esquerda e o Luan fazendo essa função de falso 9. Lembrando que o verdadeiro 9, o Jô, ele sentiu dores na panturrilha e não está disponível para o técnico Silvinho para a partida dessa quarta-feira. Fazendo aqui uma reparação, Marcelo, muito obrigada por ter falado que é Corinthians e Bragantino, tá? A gente pode perguntar se o pessoal ouviu no ar esse barulho estranho, né? Quando estava voltando do campinho. Você me jogando os cartões para que eu te desse. Claro que eu queria receber o cartão. Eu mereço, gente. Eu falei Corinthians, eu falei errado, eu mereço. Mas vai ser só amarelo, pode continuar aí, tá tudo bem. Senão eu vou embora, você fica apresentando aí. Tô fora. Pô, mas eu também tenho que me retratar, fazer o quê? Acontece, a gente erra, faz parte, somos humanos. Inclusive aqui o Augusto Jerônimo tá falando que a minha voz tá diferente hoje, tá a mesma coisa, Augusto. Talvez eu esteja com a voz um pouco mais grave, enfim, às vezes isso muda, né? E ele falou que achou engraçado a hora que deu um barulho no estúdio, mas não é desse barulho.